Cumprimento a todos aqueles que mais uma vez se reúnem para esse nosso programa seriado de atividades acadêmicas, registros sobre registros, hoje com o número 66. Programa esse que é promovido pela Uniregistral, a Universidade do Registro, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus melhores cumprimentos. Faço também a saudação a todo o nosso público aqui presente e aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Observando que esse programa, que está sendo gravado no dia 11 de dezembro de 2017, será exibido no dia 3 de janeiro de 2018. Será o primeiro programa transmitido desta nossa série no ano de 2018. É a razão pela qual eu estimo a todos aqueles que aqui estão presentes, ao Dr. Francisco Raimundo, a sua família, a família de todos os nossos colaboradores aqui, do setor administrativo, do setor técnico, que competentemente tem procurado realizar esse nosso programa e transmiti-lo, e a todos aqueles que nos assistem pela rede informática, estimo que tenham efetivamente um grande ano de 2018 sob as bênçãos de Deus. Vamos hoje, ao final da nossa transmissão, sortear para quem estiver inscrito na base de dados da EAD, da Uniregistral, e contanto que tenha assistido a 3 programas, pelo menos 2 livros. O primeiro, já conhecido de todos nós, esta magnífica Suma Gramatical da Língua Portuguesa, Gramática Geral e Avançada, do professor Carlos Noguet. Esse que muitos já tiveram ocasião de ter, de adquirir, é hoje provavelmente o maior pensador da língua portuguesa, pelo menos no Brasil. Um filósofo e além de tudo, meu amigo, que eu gosto muitíssimo. E o segundo livro é esse nosso primeiro tomo do Registro de Imóveis Princípios da série Registros sobre Registros. Anotando que o segundo tomo já está totalmente elaborado, com um índice já bastante avançado, acreditando-se que lá por fevereiro, mais tardar em março, o livro já esteja editado, já em condições de ser, portanto, adquirido. Este livro é resultado das nossas reuniões aqui. A exemplo de outros livros publicados recentemente, como na nossa Dúvida Registral, e também outros livros que estão em elaboração. Um aí sobre a execução principal do Dr. Mauro e da doutora Patrícia, outro que haverá de ser uma surpresa no princípio do ano. Nós estamos guardando as 7 chaves, uma produção também do nosso grupo, de parte do nosso grupo, de modo que estamos com outros projetos. Há um projeto que envolve gente do Brasil inteiro, também em avançado processo de elaboração, e isso é o resultado de uma atividade comunitária. Não se faz verdadeira doutrina no campo prático. Campo especulativo é possível, no campo prático não se faz verdadeiramente uma doutrina sem comunicação e sem comunidade de vistas, sem comunidade de estudiosos. O melhor no saber prático se produz exatamente num ambiente comunitário. Por isso eu estou efetivamente muito contente com o resultado, com os resultados a que nós estamos chegando. E a nossa esperança é que isso prossiga graças à boa vontade e à perseverança de muitos dos senhores que, tendo já um grande potencial intelectivo, agora se sentem estimulados de algum modo a demonstrar isso e a documentar isso para proveito de outros. Nós temos que sempre pensar no bem comum. Nossa atividade tem que ser o mais possível de difundir aquilo que nós achamos que sabemos e esperar que nos retifiquem para que nós também melhoremos. Esse é um trabalho, volto a dizer, coletivo, de muita resposta também daqueles a quem nós dirigimos esses livros. Vamos hoje ver a 25ª parte do princípio da legalidade. Eu anuncio que isso já vai terminar em breve. Vamos insistir hoje acerca do tema do convívio, da convivência entre a jurisdição administrativa e a jurisdição contenciosa no campo dos registros públicos. Eu queria lembrar, ainda uma vez, reiterando, lembrava-me o Dr. José Modesto Passos ainda ontem, a minha frase, dizer que é a minha frase mais repetida. Iteratio ver repetitio mater studiorum est, ou seja, a iteração ou repetição é a mãe do aprendizado, é a mãe dos estudos. E, portanto, vamos aqui reiterar isso. No Brasil não é muito comum
distinguir-se a jurisdição voluntária da jurisdição administrativa. Eu diria mesmo que é incomum. Há uma referência, isso me lembra, em uma obra do José Frederico Marques, um ensaio sobre a jurisdição voluntária, que por sua vez se reporta a Redente, a Henrique Redente. O grande livro sobre jurisdição voluntária, escrito, por exemplo, pelo professor Edson Prata, não trata dessa distinção, porque no Brasil não é comum distinguir. Provavelmente porque também na doutrina italiana não era frequente. Por exemplo, se nós vamos à obra de Guido Zanobini, não faz essa distinção. Mas é que dá a impressão que a jurisdição voluntária e a jurisdição administrativa são uma e mesma coisa. E, de um modo geral, não está mal que se trate assim. A distinção que se vê, mas ela está sujeita também a exceções normativas, só que essas exceções têm que ser expressas, é que a jurisdição voluntária não se controla pela jurisdição contenciosa, ao passo que a administrativa sim se controla. Então, o exemplo que eu já lhes dei aqui, me parece que é um exemplo que ilustra bem a hipótese, é a de uma demanda de interdição. Vamos admitir que se indefira um pleito, que se denegue um pleito de interdição. Não é possível controlar esse ato por meio de uma ação contenciosa. O que eu posso fazer, como na jurisdição voluntária, a interdição é de matéria de jurisdição voluntária, há apenas a formação de coisa julgada formal, é promover uma outra demanda de interdição. Perfeitamente possível renová-la, porque isso é uma pretensão chamada pretensão determinativa, que está sujeita a uma modalidade especial de cláusula rebus. Pode mudar a qualquer momento, então eu posso ter uma nova ação. Mas eu não tenho como controlar por meio de uma jurisdição contenciosa. Diversamente, a administrativa, sim. Nada impede que eu controle a administrativa pela via contenciosa. E é disso que nós vamos tratar aqui. Como controlar, como é possível essa convivência, esse convívio entre a jurisdição administrativa e a contenciosa. Averbando aqui para sublinhar que há hipótese em que a jurisdição voluntária possa ser também controlada pela contenciosa. Quando? Quando a lei excepcionalmente preveja. Diversamente, a administrativa não precisa prever. É da generalidade do caso, é ordinário que se possa fazer esse controle. Muito bem. O artigo 204 da Lei número 6.015 de 1973, de 31 de dezembro, que é a nossa Lei de Registros Públicos, dispõe que a decisão no processo da dúvida registral não impede o uso do processo contencioso. Ao início da interpretação da compreensão e da interpretação dessa Lei de Registros Públicos, ao tempo em que, na verdade, os senhores não conseguirão bem avaliar o que foi o trabalho de escavar esta nova lei. Porque imaginemos que nós fizemos uma mudança radical do regulamento de 39 para a lei 6.015. Era preciso cavar com os dedos, não havia doutrina. A isso se deve muito, e eu quero tributar mais uma vez o meu respeito ao saudoso Gilberto Valente da Silva, que, por assim dizer, foi cavar com os próprios dedos a compreensão e a interpretação dessa normativa. Bom, mas desde o início dessa lei, que passou a vigorar em 1976, no dia 1º de janeiro, foi comum, ou muitas vezes implícito, entendimento que restringia o sentido do termo processo contencioso, que está previsto no artigo 204, reportando a ações. Ou seja, quando se dizia que o uso da dúvida não impedia o processo contencioso, queria entender-se, esse era o primeiro entendimento, queria entender-se que nada impediria que eu usasse uma ação posterior ou mesmo concomitante. Em geral se entendia que era de maneira posterior, mas admitia-se que fosse ao mesmo tempo, fosse simultâneo. Que ação? Uma demarcatória, uma da segurança, uma reivindicatória, e até mesmo uma que pudesse vincular ou veicular uma pretensão diretamente voltada ao registro. Por exemplo, uma demanda de obrigação de fazer. Portanto, era um processo autônomo e uma ação autônoma movida para controle ou para discutir o ato de registro. Equivale a dizer, como está dito aqui, demandas autônomas, especialmente sentenças exequíveis. Tal era o sistema do Código Civil de 73, falava-se então em uma decisão final. O que se entendia? Bom, num caso concreto, negava-se uma pretensão de registro, ingressava com o processo de dúvida.
requeria suscitação, a dúvida era suscitada, etc. E o juiz da vara de registro, ou o corregedor-geral, nos estados que assim decidem, ou uma Câmara posteriormente, ou o Conselho Superior da Magistratura aqui em São Paulo, mantinha a decisão denegatória. A partir daí, nada impedia que eu ingressasse com uma ação contenciosa, por exemplo, um mandado de segurança. E a sentença final do mandado de segurança é que poderia derrubar a decisão da dúvida. Então, sentença contra sentença, entenderam? Era isso em resumo. Muito bom. Admitindo-se então, a esta altura, como não poderia deixar de ser, um possível enfrentamento, em dado caso de admissão negativa de um registro, entre, de um lado, uma decisão administrativa, fosse do juiz corregedor permanente, fosse do órgão recursório, e de outro, uma decisão contenciosa, portanto, de jurisdição contenciosa, não se apreciava de início, pudesse ser esta última, a decisão contenciosa, objeto de um juízo interlocutório, ou seja, do que nós chamamos de decisão incidental, decisão incidente. Sempre se exigia sentença. Ninguém pensou que por meio de uma decisão interlocutória se pudesse atacar a decisão administrativa. Isso era mais ou menos implícito, né? Não é que se disser, não pode de jeito nenhum. Não. Aquilo era corrente. Nunca ninguém pensou que pudesse ser de forma diversa. Era sentença contra sentença, no fundo. Não só isto, senão que, a despeito de não ser uma consequência da tese antecedente, era entendimento comum o de que o processo contencioso, este previsto no artigo 204, sempre supunha o término do processo administrativo da dúvida. Era muito raro que se pensasse pudesse enfrentar a dúvida em curso com um processo contencioso. Falava-se então em perda de interesse. Então a dúvida perdeu interesse. Ou então, como naquele tempo se cogitava muito da exaustão da via administrativa, no tempo do Código da Constituição anterior, falava, não é possível ingressar com o processo de dúvida sem exaurir a via administrativa. Processo de dúvida não, processo contencioso sem exaustão da via administrativa. Ainda que pouco tempo após a vigência desta lei de registros públicos, a Lei 6.015, passasse a vigorar a emenda constitucional número 7 de 1977, que deu nova redação ao parágrafo 4º do artigo 153 da emenda constitucional número 1 de 1969, famosa Constituição de 69, condicionando em dadas hipóteses o princípio da ubiquidade da justiça, ou seja, da inafastabilidade da jurisdição, mediante supostos de esgotamento da via administrativa, aspas, a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde que não exigida a garantia da instância. Significa dinheiro, não é? Depósito de dinheiro, ou calção de outro bem. Nem ultrapassado o prazo de 180 dias para decisão sobre o pedido. O fato é que não havia lei expressamente voltada ao exaurimento da via administrativa da dúvida registrária para admitir-se o recurso ao processo jurisdicional. Não se pode negar, é verdade, que em caso positivo de registro, não se admitia intervenção prévia de terceiro no processo registral, como até agora não se admite. Ou seja, se eu apresento um título a registro, esse título é objeto de qualificação, está sendo registrado, não é possível o terceiro intervir no processo registral em cartório. Nada impede o uso de meios judiciais, mas em cartório não é possível. De tal forma que era sempre póstera a demanda contenciosa correspondente. Mas isto que diz respeito ao registro positivamente, não poderia abranger os casos de denegação de registro, ou seja, de qualificação negativa. O terceiro, de algum modo, poderia intervir. Averbe-se, a propósito, que a não admissão interventiva de terceiro no curso do processo de dúvida cedia passo depois da aprovação de sentença. Aliás, é textual na lei de registros públicos, que o terceiro prejudicado pode recorrer. Mas, de todo modo, porque então cabia aplicar, volto a dizer, isto antes do Código de Processo Civil atual, hein? Cabia aplicar as regras processuais civis após a aprovação de sentença. Até a aprovação de sentença, seguia só a Lei de Registros Públicos e, eventualmente, as legislações estaduais a respeito do processo administrativo. Depois da aprovação de sentença, por força de que a Lei de Registros Públicos previa a disciplina da apelação, essa disciplina da apelação estava no Código, ou de processo penal ou de processo civil.
Claro que está muito mais próximo da dúvida do processo civil. Então, o que nós fazíamos? Íamos buscar, por analogia, o processo civil e aplicaríamos, portanto, a disciplina do processo civil ao processamento da dúvida depois da sentença. Ora, como o Código de Processo Civil já previa ali a intervenção de terceiro e a recorribilidade por terceiros prejudicados, tolito quaestio, não precisava nem estar previsto na Lei de Registro Público essa possibilidade. Com efeito, a explícita enunciação legal do caráter administrativo da dúvida, o que não apenas afasta a nota da contenciosidade jurisdicional, mas também uma suposta inclusão no espectro da jurisdição voluntária, desde que nós distingamos a voluntária da administrativa, sempre conspirou contra a tese de a disciplina da apelação, que está prevista no artigo 202 da Lei 6.015, importar numa regressiva e integral processualização ab início desse instrumento administrativo. Que está dito nesta frase um pouco densa. É que o fato de nós aplicarmos o processo civil antes do Código atual, somente a partir da sentença, não significava que nós poderíamos atrair o processo civil para o período anterior à sentença, ou seja, a fase antissentencial. Sempre se entendeu, portanto, que o Código só se aplicava ao processo de dúvida depois da prolação de sentença, não antes. Isso gera alguma questão. Em alguns estados, por exemplo, se firmou a ideia de que não podia haver no Código, durante o Código de 73, processo civil, nenhum tipo de agravo no processo de dúvida. Mas isso levava à seguinte situação: o juiz, ainda no sistema de 73, eventualmente não recebia apelação e não podia agravar-se dessa decisão. E, portanto, ficava ali ou tinha que se valer de um processo de mandado de segurança ou coisa que o vale. Na verdade, parece que o agravo já cabia exatamente porque depois da sentença era cabível a aplicação do Código de Processo Civil, mas não antes. É isso que está dito aqui. Voltemos então ao ponto central. Coube a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça submeter a expressão uso do processo contencioso, que aqui vem mencionado no artigo 204, a um quadro mais elástico, deixando de constrangê-la ao só ajuizamento de ações. Ou seja, o que aconteceu foi que os julgados do STJ começaram a entender que o uso do processo contencioso não significa mover uma demanda autônoma. Passou a entender-se, a partir de julgados dessa Corte Superior, que as decisões interlocutórias jurisdicionais integram o objeto do conceito de processo contencioso na referência do artigo 204. Vou admitir uma situação, um exemplo concreto para que nós entendamos bem. O Dr. Mauro vai lá e tem um formal de partilha. Então ele retira o formal de partilha e leva para a qualificação no registro de imóveis. Ingressa lá com o título, é pré-notado, passa pela qualificação e o registrador denega. Diz, não, qualificação negativa porque falta isto. O que ele tem a fazer? Bom, primeira coisa ele pode pedir, primeira coisa pode concordar, não está faltando tudo isso, eu vou arrumar. Mas isso não nos interessa aqui para o nosso exemplo. Outra hipótese, ele pede a citação de dúvida. Outra hipótese, ele volta à vara de origem, apresenta o título e diz, olha, o juiz, o registrador não quis registrar. O senhor pode decidir se registra ou não? E o juiz decide. Aqui é uma decisão, esta decisão que é interlocutória, não é uma decisão final do processo, esta decisão é que o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir no bojo desse artigo 204. Antigamente não se entendia assim, era necessário uma sentença a respeito do assunto. Agora uma mera decisão interlocutória. E aí volta e substitui até o processo de dúvida. Foi por isso que eu, há algum tempo, escrevi um pequeno trabalho sobre o futuro do processo de dúvida, dizendo que achava que em breve a dúvida desapareceria, ao menos no que diz respeito aos títulos judiciais. Porque, evidentemente, se o Dr. Mauro puder voltar na vara de origem, ali obtendo em 5 dias ou 10 dias uma decisão que determine o registro, é muito mais prático, muito mais rápido do que usar o processo de dúvida. Em que aqui no Estado de São Paulo demorará um ano e pouco para ser resolvido. Então, essa foi a grande mudança. Eu até menciono aqui uma série de decisões, entre elas uma da ministra, minha querida amiga ministra Nancy Andrighi,
nesse mesmo sentido, ou seja, de que uma decisão interlocutória jurisdicional tem valor para derrubar a decisão administrativa. E olha, no Estado de São Paulo, com uma característica que eu tenho frisado, quase a maneira caricatural, mas não é por isso, é apenas para marcar bem o exemplo. Suponho que houve a qualificação negativa, houve uma decisão da Vara de Registros Públicos, vamos supor aqui de São Paulo, em que milita a doutora Tânia Mara Al-Wali. Houve uma decisão do Conselho Superior da Magistratura dizendo que não pode ser registrado um título. No dia seguinte, o advogado interessado volta com o título ao processo de origem e diz: olha, o Conselho decidiu que não pode, mas eu acho que pode. A senhora pode decidir, fala para a juíza, ou para o juiz, o senhor pode decidir aqui se... Registre-se, ponto. Vale mais do que todas essas decisões administrativas. Ou seja, ainda que o juiz tenha um dia de magistratura e atuando contra um conselho que todo mundo tem pelo menos 30 e tantos anos de magistratura, vale mais por ser jurisdicional contenciosa. Então, essa é a grande novidade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. E essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a meu ver, está correta, como compreensão no sentido normativo da lei. Está correta. A lei não distingue, não falava em demanda autônoma. Foi um vício interpretativo inicial em que nós incorremos. Nem sempre eu estou de acordo, quero dizer isso, e sempre tributado o maior dos respeitos, com as decisões dos tribunais superiores em matéria de registro. Mas, neste caso, me parece certa a decisão. Em síntese, para, então, nós rematarmos esse nosso capítulo, os títulos judiciais, é disso que estamos tratando, devem submeter-se à qualificação registrária, mas isso não implica, possa uma decisão administrativa, entre elas, nomeadamente, a prolatada no processo de dúvida registrária, enfrentar com êxito uma decisão jurisdicional contenciosa. Seja essa decisão jurisdicional contenciosa final ou interlocutória. Portanto, volto a dizer, essa é a novidade compreensiva do Superior Tribunal de Justiça. Relativa novidade, porque já vem de bastante tempo, né? Apresentado que seja, para fins de registro, um título judicial, estamos aqui resumindo o que acabei de falar, deve o registrador, pois, qualificá-lo. E desta qualificação, poderá resultar um juízo negativo, com suscitação de dúvidas sucessivas. Significa, se ele negar o registro, ou seja, qualificar negativamente, o interessado, o apresentante, solicitante do registro, poderá requerer que se suscite a dúvida. De toda sorte, se o título regressar ao cartório com ordem posterior de seu registro, então, atenção para isso, mas não poderá o registrador expedir juízo de indeferimento da inscrição solicitada. Atenção para isso, porque há uma certa confusão. A primeira vez que o título judicial ingressa em cartório para o registro, esse título judicial está sujeito à qualificação, que pode ser positivo ou pode ser negativo. A primeira vez. Ele é um título como outro título qualquer. Título de origem notarial, título de origem administrativa, título particular, título eclesiástico. Ele entra e é qualificado. Na segunda vez que ele volta, agora com uma ordem de registro, seja a ordem administrativa, no processo de dúvida, seja a ordem jurisdicional, ele não está mais sujeito à qualificação. Ele, título. Pode haver, atenção para isso, qualificação da própria ordem, ou seja, do próprio instrumento da ordem. Imagine que a ordem não vem assinada. Ele não vai mais discutir sobre o registro pelos fundamentos anteriores, mas é porque o novo título veio com defeito. Aí sim, pode ocorrer. Mas ele já não pode discutir em torno dos motivos que levaram à qualificação negativa, porque agora ele estaria descumprindo uma ordem de registro. Já não é mais o título inicial, mas sim uma ordem para que se registre. De maneira que, então, a esfera jurisdicional, tendo apreciado em concreto, de modo singular, uma pretensão de registro, na verdade, impede a competência revisora do registrador. O registrador não é segunda instância da via jurisdicional. Bom, eu vou abrir um parêntese aqui para dizer-lhes o seguinte: em rigor, nós precisamos resolver esse problema, até porque, do ponto de vista político e institucional, isso causa uma grande desorganização do registro. Porque vem título de toda a ordem, da Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, Família, Eleitoral, etc. Há uma qualificação negativa, eventualmente, e em vez do processo de dúvida ou de uma decisão
técnica a respeito do assunto, ou prudencial a respeito do assunto, isto volta à origem, e às vezes a determinação do registro do título, até mesmo com ordem de prisão, e o registro não mereceria, tecnicamente ou prudencialmente, a inscrição perseguida. A fórmula parece-me, quer dizer, uma das fórmulas possíveis é que nós tenhamos a possibilidade de criar dúvida com caráter jurisdicional e competência absoluta. Ou seja, tirar o caráter administrativo da dúvida, dar-lhe caráter jurisdicional e, ao mesmo tempo, competência absoluta de um órgão para decidir. Porque aí, então, nós não teremos essa polaridade de jurisdições decidindo sobre o mesmo assunto. E, às vezes, de maneira díspara, não é? Em resumo, imaginemos aqui, na cidade de São Paulo, a primeira vara de registros públicos hoje decide a dúvida com caráter administrativo. Muda-se a lei, determina-se que essa decisão tenha caráter jurisdicional e que tenha competência absoluta a vara de registro. De maneira que imaginemos que venha um título, seja da vara de família, seja da vara civil, para registro. O registrador qualifica negativamente, suscita-se a dúvida, passa a ser obrigatório, quer dizer, o caminho para resolver o problema deve ser a dúvida, e o juiz decide com caráter jurisdicional. Só ele pode decidir isso. Claro que atraindo eventuais recursos, mas só ele pode decidir. E com isso nós temos a vantagem de termos uma uniformização do entendimento. Questão ainda, entre outras, de frequente revolvimento na praxis registral é a da exigência de confirmação do trânsito em julgado de decisões judiciais que imponham o cancelamento de inscrições. É o objeto do inciso 1º do artigo 250 da Lei 6.015. Esse é um ponto de extrema importância na vida cotidiana dos registros, porque há um número elevado de mandados judiciais com determinação de cancelamento de inscrições, dos quais mandados não consta notícia do trânsito em julgado. Aliás, é frequente que não venha mesmo. E eu vou te explicar o motivo que leva a essa ausência de menção do trânsito em julgado. Para alguns, é o caso do Dr. Narciso Orlando Neto, deve entender-se implícita a ocorrência da preclusão, argumentando-se que, a meu ver, enfrenta uma frequente realidade contraposta das coisas, ser presumível que o título judicial não se expediria sem o trânsito em julgado da decisão a que se refere. Essa presunção não está prevista em lei, seria algo que poderia eventualmente nascer da realidade das coisas, não se der exatamente o oposto. Outros, entretanto, e assim me parece também, entendem que a normativa dos registros públicos não indicaria de modo expresso a necessidade de preclusão para o cancelamento das inscrições, se essa necessidade não houvesse de ser, ao menos formalmente, aferida pelo registrador. Ou seja, a lei exige o trânsito em julgado ou preclusão, que ademais deve mencionar essa circunstância no assento que venha a lavrar. Por que não se pede hoje? Isso é uma vulneração da lei. Ao tempo em que a lei 6.015 surgiu e entrou em vigor, porque já estava há algum tempo em vigor o Código de Processo Civil de 73, que passou a vigorar 1º de janeiro de 1974, o agravo era manejado perante o juízo de primeiro grau. Então, uma decisão interlocutória, o Conde Júlio ia lá e agravava. A doutora Ana Paula ia lá, agravava perante o juiz. Lembra? Formava-se o instrumento, o escrivão do processo é que formava esse instrumento, com as cópias indicadas pelo agravante. Aí subia para o juiz determinava o que coubesse, e aí mandava para o tribunal, depois das contrarrazões, e o despacho de sustentação. Ora, o que acontecia? Como o agravo era tirado em primeiro grau, o escrivão do processo é que dava a certidão da preclusão do julgado. Ele dizia, decorreu o prazo de agravo. E aí, então, prosseguiu o feito. O que aconteceu com uma dessas mudanças intercorrentes do Código 73? O agravo passou a ser manejado diretamente em segundo grau. De maneira que o escrivão de primeiro grau não pode mais certificar se a decisão transitou em julgado ou não, porque ele não sabe. Bom, ele percebe, depois de 2 meses, se não houve notícia, é sinal que... Não é bem assim.
Eu tenho um episódio que eu vou contar aqui, muito interessante. Faz aí já uns 7, 8 anos. Eu estava até, excepcionalmente, é muito raro fazer isso, estava numa praia. Estava no Guarujá. Estava no hotel no Guarujá, recebo um telefonema de um juiz aqui do interior de São Paulo, que havia sido... Aliás, foi seu colega, Marcelo Lacerda, lá na nossa faculdade. Lá. E ele me disse o seguinte: olha, doutor, eu estou com um problema grave. No mês de dezembro, isso era um mês de... Então, final de fevereiro. No mês de dezembro, um juiz aqui determinou o levantamento de um determinado valor mais ou menos alto. Aí ele saiu de férias. Eu vim para cá e quando chegou agora, alguns dias depois já em meados de fevereiro, ele pediu que se levantasse o dinheiro, uma vez que já estava determinado. E eu vi o prazo e deferi. Deferi, ele levantou o dinheiro. 3 dias depois chegou uma liminar do tribunal, num agravo. O que aconteceu? Por que no tribunal isso demorou? Foi o recesso. Depois do recesso, o desembargador para o qual o processo foi distribuído havia saído de férias também, só despachou isso em meados de fevereiro. Então o só prazo é um complicador, é difícil saber. E é muito complicado obter uma certidão do tribunal. São Paulo seria praticamente impossível que no tribunal se expedisse uma certidão de que não houve um agravo contra uma decisão da vara de origem. O escrivão do feito não pode dar essa certidão, porque ele não sabe, não é algo que ocorra perante ele, e o tribunal não tem como expedir. Então, na prática, vai desaparecer, no fundo, não vai mais observar-se essa norma da Lei de Registros Públicos por quase uma impossibilidade prática, de cumpri-la, de observá-la. Mas, no entanto, está na lei, não é? O derradeiro suposto que se admite de modo consagrado por elemento da qualificação registral dos títulos judiciais diz respeito às formalidades documentárias. Para logo, considere-se aqui o ponto nuclear de que o processo de registro, e isso se estende, portanto, ao campo da dúvida registral, é, na maioria das vezes, um processo documentário. Quer dizer, processo formado inteiramente por documentos. Ou seja, nesse processo documentário, nós temos outros casos de processo documentário, né? Por exemplo, o mandado de segurança é um processo documentário. Não tem lugar provas por meios testemunhais, por meio de vistorias, por meio de exames técnicos. Disto escapam no Brasil os processos de retificação e de usucapião. Aí depois da palavra Brasil tem um ponto, quando na verdade devia ser uma vírgula, por gentileza. Processo de usucapião que eu tenho insistido em observar que está mal designado pelo termo usucapião extrajudicial. Porque nesses processos já se avista a outorga de uma função de quase juiz para o registrador. De fato, nos processos, por isso que eu digo aqui que na imensa maioria das vezes os processos registrais são documentários. Mas a retificação é um processo registral, a usucapião é um processo registral e nesses processos há a possibilidade de audiência de testemunhas e de vistorias. Mas é que nesses processos de retificação e de usucapião, na verdade o registrador já atua ao modo de um juízo jurisdicional. Então é certo que o nosso prezadíssimo doutor Ademar Fioranelli profere sentença ao final disso. Ele diz vistos, etc. e prolata, na verdade, uma sentença. Caberia acrescentar que no processo extrajudicial de usucapião, versado no artigo 1071 do Código de Processo Civil 2015, assinou-se ao registrador o papel de formar o título que ele próprio registrará. É uma situação inédita. Realmente é inédito isto. Ou seja, o registrador faz o título e ele mesmo registra o título que faz. Trata-se aí de uma função anômala, com efeito, e nesse gênero de mescla funcional no domínio das atividades registrais e notariais, poderíamos ainda acenar para a imposição de reconhecimento de firmas pelo registrador de imóveis, nos requerimentos de averbação, ou pela previsão de expedir-se título supostamente ainda judicial por tabelionato de notas. Assim se dá com a chamada carta notarial de sentença. Uma e outra dessas funções híbridas, objeto de afirmada normatividade judiciária no Estado de São Paulo.
E, de fato, o que nós temos visto isso é próprio dos períodos de confusão jurídica, períodos de desordenação. Sempre que há períodos de desordenação, surge uma tendência à informalidade. Um autor importante dos direitos reais, direito civil em geral, dos direitos reais em particular, e mais especialmente dos direitos registrais, que é Álvares Caperotipe, um espanhol, ele diz exatamente que nos períodos de decadência dá-se a nota de informalidade. Os povos ficam informais. E isto faz surgir dois tipos de castas. Uma casta burocrática, que é a que vai ditando normas de momento, né? É a burocracia que não deixa andar uma coisa ou outra, começa a exigir coisas que não estão na lei. Porque como é informal, tanto pode ser expedito quanto pode ser bastante demorado. Isso vai depender da vontade de turno da casta burocrática. E além da casta burocrática, a casta dos iluminados. Aqueles que se julgam, deixe tudo na nossa mão, que nós resolvemos tudo, que nós sabemos tudo. Nós sabemos qual é o seu bem. Deixe que nós resolvemos. Confia em mim. A garantia que eu lhes dou sou eu. Se eu digo que é bom, é bom. Se eu digo que não é bom, não é bom. Então nós temos dois tipos de castas. Uma casta burocrática e esta elite que se julga iluminada. E nos nossos tempos são as chamadas elites tecnolátricas. Mais do que tecnocráticas. Tem uma verdadeira latria pela técnica. E isso se deve, portanto, a esta ideia de informalidade. Ora, aqui nós temos alguma acentuação da informalidade, ou seja, registrador formando títulos, registrador reconhecendo firmas, notário expedindo título judicial, e não só. Temos também juízes que fazem, no fundo, papel de tabelião. Tem ocorrido isso no Sejus com muita facilidade. Na audiência de custódia, juiz exercendo função de delegado, para saber se relaxa ou não flagrante, e assim por diante. Vamos mesclando funções de maneira informal, quase sempre a pretexto de celeridade. Desburocratização, celeridade, etc. Mas, na verdade, é quebra de formalidade. E as formalidades são importantes porque a forma determina a matéria. É a forma que nos permite levar a segurança jurídica. E nem sempre se presta atenção suficientemente nesse assunto. Bom, tem se admitido algum elastério quanto às formalidades documentárias dos títulos judiciais. E é mesmo da praxis registral que, por assim dizer, o gato se tome por lebre. De maneira que, verba e grácia, ofícios se considerem mandados, termos se substituam por ofícios, etc. Isso, em parte, não parece de todo mal, sempre que se tenha certeza do teor e validez do título em sentido material. Mas, em outra parte, se a praxe responde a algum receio de mal-estar com o judiciário, esse é o tema, nisso já não me parece que um temor semelhante seja causa razoável para mitigar uma estrita observância da legalidade. Ou seja, se eu posso superar uma dificuldade por entender que é mero problema de lapsus linguae, ou seja, um erro de escrita meramente, um nome que está aí, supera-se, não é possível, que isso já seria formularismo. A forma alheia do substancial é algo ou platônico, ou seja, está no mundo das ideias, ou cai num mero problema de formulário. A cruz não está no ponto certo, está escapando do quadradinho. Isso é excessivo, evidentemente. Mas, se é para não causar problemas com o judiciário, está mal. Ou seja, eu aceito porque eu não quero briga. Isso não está bem. Porque o registrador deve ser forte. Ou seja, ele deve ser firme nas suas posições. A garantia da nossa segurança jurídica está em que o registrador haja efetivamente com firmeza, com solidez, com independência jurídica, com profissionalidade, tal como essa expressão é conhecida classicamente. E com isso nós terminamos esta nossa aula gravada para a primeira semana do nosso ano de 2018. Vamos agora proceder ao sorteio dos livros, enquanto a Graziella prepara esse sorteio entre aqueles que estejam inscritos na base da EAD e tenham assistido pelo menos a 3 aulas desse nosso curso. Eu reitero a circunstância de que já está pronto o segundo tomo
do Registro de Imóveis Princípios. E já estou começando a escrever o terceiro tom. A Graziela Guerra já nos passou aqui o nome dos sorteados. Então, o primeiro livro é a Suma Gramatical, do professor Carlos Noguet, da editora E Realizações. O sorteado é Evandro Messias Ferraz de Oliveira. Meus parabéns ao doutor Evandro Messias Ferraz de Oliveira, que é o destinatário desse nosso Suma Gramatical da Língua Portuguesa, do professor Carlos Noguet. O segundo, Registro de Imóveis, da série Registros sobre Registros, sorteado do Dr. Luciano José Machado do Amorim. Muito bem, Dr. Luciano José Machado do Amorim, meus parabéns. Eu quero, mais uma vez, agora agradecer a todos os presentes. Eu próprio pretendo, no dia 3 de janeiro, assistir a nossa aula de hoje. Quero ver como é que saiu. Estarei essa vez eu vou dizer, não é por... Não vou ter a mínima modéstia nisso, são merecidíssimas as férias que eu vou ter. Foi um ano extremamente trabalhoso, enfim, muito contentável. Ou seja, eu saio feliz desse ano de 2017, mas, em todo caso, trabalhei bastante. Eu quero renovar, portanto, agora, os meus votos de um feliz 2018 para todos os que aqui se encontram, incluindo a nossa parte administrativa e técnica, ao Wanner, que nos assiste nesse momento do lado de fora ali, e também a todos aqueles que nos assistem pela rede informática. Agradeço particularmente ao Dr. Francisco Raimundo pelo patrocínio que nos deu durante aqui todo ano, fornecendo o local, todo esse serviço, esse aparato técnico, dando-nos assim uma oportunidade relevante, eu penso que primeira no caso brasileiro, de que com uma atividade a que tem acesso gratuitamente o público que quiser, nós possamos ter feito uma comunidade doutrinária. Quais serão os frutos disso? Eu não sei. Alguns frutos, e nós lembremos aqui a passagem bíblica de que pelos frutos conhecemos as obras, não é? E a boa intenção e a retidão das obras. Os frutos que vêm surgindo são muito viçosos. Vamos ver se são assim mesmo. Às vezes uma fruta muito viçosa, quando se morde, se revela podre no seu interior. Vamos aguardar um pouco mais. Mas tudo me leva a crer que, mercê da boa vontade de uma larga parte do público que nos assiste, estamos caminhando. Estamos reconstruindo a ciência do direito notarial e registral. Queria lembrar, a propósito, que o Dr. Mauro Antônio Rocha pediu a minha pequena participação no excelente congresso da Comissão de Direito Notarial e Registral da seção paulistana da OAB, para tratar exatamente dos tipos do saber notarial e registral, para chamar a atenção da importância da ciência, da renovação, da reconstrução da ciência do direito registral. É o que nós estamos tentando fazer. Isso não é obra para uma pessoa só. É obra, volto a dizer, para uma comunidade. Mas nós estamos, felizmente, formando essa comunidade. Muito bem. Feliz ano de 2018 para todos, para mim também. Muito obrigado.